Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no último livro da Bíblia, Apocalipse. Hoje, capítulo 4, depois que nós vimos as cartas que o Senhor Jesus escreveu às 7 igrejas, agora nós vamos por uma nova etapa da visão que o apóstolo João teve a respeito de todo o final dos tempos. Bom, como sempre, nós iniciamos a nossa leitura orando, pedindo a Deus a compreensão. E você, claro, eu peço que você dê o seu gosto e partilhe o vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas também possam acompanhar essa leitura da Bíblia, tá bom? Senhor Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Meu Deus, agindo o Senhor, quem poderá impedir? Peço que o teu Espírito venha se manifestar agora para nos dar toda a direção sobre a tua palavra, sobre o que está escrito nesse capítulo 4. Em nome de Jesus, eu peço a ti, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que tem acompanhado essas meditações, que ela seja honrada pelo teu Espírito, que assim seja. Amém. Então, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O comentário do 1 diz: depois dessas coisas. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse tratam da igreja do Senhor Jesus e da sua mensagem direta a ela por intermédio das 7 cartas. Mas a partir do 4º capítulo, a igreja não é mais mencionada nem vista na terra. E as revelações dos acontecimentos finais mudam de posição, pois João passa a ter a visão a partir do céu. Dessa forma, ele recebeu a ordem de escrever às 7 igrejas da Ásia, mas agora, conduzido pelo Espírito de Deus, ele vê uma porta aberta no céu. Isso mostra o maravilhoso resultado daquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz, a redenção de todo aquele que crê. A pessoa mais pecadora deste mundo pode passar por essa porta, basta apenas aceitar o convite oferecido pelo Salvador. A voz, como de trombeta, que chamou João era o próprio Senhor Jesus. Então a visão agora, ela sai da terra e ela se volta para o céu. Agora, olha que maravilhoso, O resultado da redenção vindo do Senhor Jesus. Porque agora, a partir desse momento, nós vemos o véu que foi rasgado no templo. Lembra-se quando o Senhor Jesus disse: está consumado na cruz? Naquele momento, o véu que havia no santuário, lá no templo, foi rasgado. Aquele véu separava, o santo lugar do Santo dos Santos, onde abrigava a arca de Deus e supostamente a presença de Deus. Mas aquele véu foi rasgado. Então, o véu ele está rompido, o céu está aberto e todo aquele que quiser pode encontrar o caminho para o céu. Que caminho é esse? Está lá em João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para que você possa encontrar agora o Pai, ver o céu aberto, é necessário você, então, ir a Jesus. E o Senhor quer nos instruir e confiar o que fará em breve, mas primeiro quer nos encontrar, pois recebê-lo é a condição para a compreensão dos acontecimentos dos fins dos tempos. Você somente pode entender e compreender a palavra profética se estiver disposto primeiro a encontrar o Senhor. Por isso, me faz lembrar até que no tempo em que o povo ia lá em Jerusalém para poder adorar a Deus, e normalmente isso era feito uma vez ao ano, ele levava o sacrifício pelos seus pecados, ele iria para adorar as festas, das tradições judaicas, enfim. O que eles faziam antes de ir ao templo? Haviam várias piscinas espalhadas, então aqueles lugares eram lugar de purificação. Então eles se purificavam
era como se fosse um batismo nas águas. Então eles saíam daquela purificação, colocavam vestes novas e seguiam na direção do templo. Iriam adorar a Deus. Hoje a mesma coisa. Hoje espiritualmente nós temos que entrar nas águas batismais, deixar o nosso velho homem lá dentro. Nós então nascemos para uma nova vida e andamos em novidade de vida. Não podemos mais voltar a viver a vida velha. Agora vivemos uma vida nova com Jesus. E aqui está isso, essa compreensão. O véu está rasgado, a visão agora se volta para os céus e aquele que fala conosco. E aí eu pergunto para você, você também tem dado ouvidos ao Senhor Jesus? Porque ele falou assim, ouvira falar comigo. A primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo. Você tem ouvido essa voz, a voz de Deus? Ou a quem você tem mais dado ouvidos? Você dá ouvidos mais aos amigos, ao professor, ao pastor da igreja, a toda a gente, mas e a Jesus? A sua palavra. Pensa nisso. Verso 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assento sobre o trono. Comentário. E logo fui arrebatado no Espírito. Isso mostra que João foi elevado ao céu, a exemplo do que acontecera com a igreja. A diferença é que o arrebatamento da igreja será corporal. Embora João estivesse fisicamente no mesmo lugar, os seus pensamentos foram totalmente tomados pelo Espírito Santo e transportados para o céu, o lugar da habitação do Altíssimo, de onde ele exerce toda a autoridade sobre o universo. Diante dessa gloriosa visão, João tem a sua atenção voltada para o trono e para aquele que nele está sentado. Olha que interessante, né? Agora a visão do trono. Olha que maravilhoso. Nós ainda estamos aqui nesse mundo, mas é como se nós pudéssemos subir um pouquinho o véu e dar uma olhadinha assim, ó, por baixo e ver o que nos aguarda na eternidade. Então, o livro do Apocalipse é como se nós pudéssemos ver além do véu. O que nós vemos lá? O trono de Deus. Então, nós vamos ter agora a visão do trono. Primeiro tivemos a visão do Senhor Jesus glorificado, né? Agora nós estamos tendo a visão do trono. Olha que legal. Quer dizer, quando nós vemos a glória de Deus, nós não podemos obscurecer a glória de Deus com a nossa glória. Às vezes o ser humano tem tantas ambições, ele quer tantas coisas, ele quer possuir, ele quer conquistar, ele quer vencer, e ele despreza que a maior glória é receber o Espírito Santo na vida dele. No 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Comentário do 3. E o que estava sentado, não podendo descrever a aparência de Deus, João o compara à pedra jaspe e sardônica. A pedra jaspe, que é cristalina, brilhante, preciosíssima, representa a glória e a santidade do nosso Senhor. Já a sardônica, que é vermelha como sangue, simboliza o seu sacrifício na cruz para nos redimir. Essas duas pedras faziam parte das 12 tribos que compunham o peitoral do sumo sacerdote e que eram distribuídas em 4 ordens. A sardônica era a primeira e a jaspe a última. Por esse motivo, muitos estudiosos do Apocalipse acreditam que seja uma referência ao Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que está junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. Divino, né? Quer dizer, enquanto nós aqui estamos e o buscamos, sofremos, padecemos, enfrentamos lutas, os desertos dessa vida, porque continuamos num corpo, né, que é movido para o pecado, é inclinado, melhor dizendo, para o pecado. Então temos que estar sempre aos pés do Senhor Jesus, buscando o seu perdão, a reconciliação, a força. Ele está intercedendo por nós, porque ele morreu por nós. Na parte B diz, o arco celeste foi o sinal da aliança entre Deus e Noé após o dilúvio. No Apocalipse, ele aparece ao redor do trono de Deus,
para lembrá-lo da gloriosa e eterna aliança feita com aquele que pela fé aceita o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. No 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Comentário do versículo 4, os 24 anciãos. A Bíblia mostra que no templo de Jerusalém havia 24 turnos de sacerdotes levitas que realizavam o serviço sagrado alternando-se entre si. Eles também representavam todo o povo de Israel diante de Deus. Isso é fundamental para se crer que esses 24 anciãos caracterizam os redimidos do Antigo Testamento, simbolizados pelas 12 tribos de Israel, e os salvos do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Ou seja, os 24 anciãos são aqueles que se mantiveram fiéis sobre a antiga aliança e os que se mantiveram fiéis sob a nova aliança. Por essa razão, foram coroados trajando linho puro e resplandecente que expressa a justiça dos santos, e assentaram-se em tronos, em cumprimento à promessa do Senhor. Desse modo, cremos que os 24 anciãos configuram toda a igreja diante de Deus. Que maravilha! Os 24 tronos, o que eles representam? Eu entendo-os dessa forma: vencedores do Antigo e do Novo Testamento, pois também os crentes da antiga aliança são redimidos pelo sangue de Jesus. E após sua morte, o Senhor Jesus Cristo desceu ao reino dos mortos e pregou a eles o Evangelho. E isso o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3,19. E isto é, para que aqueles que no reino dos mortos, que esperavam pelo dia da redenção, ele proclamou para esses que lá estavam: agora chegou a hora, está consumado. Então, eles receberam também a salvação. Então, os 24 anciãos, os 24 tronos e anciões que estão ali, são tronos, então eles reinam. Então, são as 12 tribos de Israel que haviam e os 12 apóstolos que seguiram o Senhor Jesus, né? Contando com Pedro, sendo que Judas, os Iscariotes, havia traído. Então, ficou um lugar vago. Os discípulos haviam até escolhido alguém, porém, foi o Senhor Jesus quem escolheu e chamou a Paulo. Muito bem, os 24 totalizam a velha aliança e a nova aliança. E ele continua aqui: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O comentário do 5 diz: os relâmpagos, os trovões e as vozes que saíam do trono expressavam a glória, a grandeza e o poder supremo daquele que nele se assenta para governar o universo. Quando Deus desceu ao Monte Sinai para dar as tábuas da lei ao seu povo, houve também intensa atividade celestial para anunciar a sua gloriosa presença. Hoje, o trono de Deus é conhecido como o trono da graça, ou seja, do perdão e da misericórdia. Porém, ao iniciar a grande tribulação, será o trono do juízo. Bom, então o trono não está parado, né? Há uma atividade em torno do trono, né? O número 7 não somente descreve a plenitude da terceira pessoa, vindo da plenitude, isso mostra a perfeita e ilimitada onipotência, a qual nenhuma reação do mundo pode resistir, de fato, né? Por isso, há também 7 igrejas, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas e por aí vai. Deus, o Pai e o Espírito Santo estão inseparavelmente ligados. Então, esse movimento, todo que nós vemos em torno do trono, né? Nós vemos que há uma atividade, não está passivo, não está parado, por isso que nós colocamos aqui, onipotência, porque há todo o poder nele. A parte B do comentário diz 7 lâmpadas de fogo.
No tabernáculo havia o candelabro com 7 lâmpadas que deveriam permanecer constantemente acesas. Nessa visão, João destaca também as 7 lâmpadas do fogo diante do trono. O número 7 representa a plenitude de Deus. Por isso, podemos perceber a totalidade do Espírito Santo operando em todo o mundo, a partir do trono do Altíssimo. O profeta Isaías também fala das 7 manifestações do Espírito de Deus. Portanto, é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado e da justiça, que ouve o clamor do aflito e que se revela o Salvador. O seu trabalho consiste em glorificar o Deus Filho. E nós temos essa mesma oportunidade também de glorificar o Senhor Jesus. Agora, o 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Comentário: 4 animais. Há várias interpretações quanto ao significado desses animais ou seres viventes. É possível que esses seres sobrenaturais representam toda a criação de Deus, os quais, no meio e ao redor do seu trono, o exaltam e o glorificam com todo o temor, santidade e inteligência. Na descrição de João, esses 4 animais se manifestam como querubins e expressam características do próprio Altíssimo. Eles têm asas, demonstrando que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso significa que não há nenhum espaço, por menor que seja, quer nos céus, quer na terra, que esteja fora da visão do Criador. Esses seres viventes aparecem em outros textos bíblicos, sempre ligados ao trono de Deus e à sua presença. O mar de vidro aqui, ele representa, por exemplo, representa os povos, que se agita de um lado para o outro da terra. Justamente em nossos dias, ele está muito agitado, pois em todos os lugares há guerras, rumores de guerras, a violência, a forma como a sociedade se comporta. Então, ela tem toda essa característica, né, do mar, né? As ondas vão e vêm, vai e volta, agitado, calmo. Assim está a sociedade, assim está o mundo. O comentário, a parte do 6, diz assim, o bispo escreve: o mar de vidro que estava diante do trono nos remete ao mar de cobre, uma pia de cobre com água que ficava diante do santuário onde os sacerdotes se purificavam para terem acesso à presença de Deus. Aqui no Apocalipse, esse mar de vidro representa pessoas de todas as nações que foram purificadas no momento em que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e foram fiéis a Ele. Por isso acham o seu lar no céu. Queremos tratar-se da igreja glorificada, pois assim como o mar terrestre representa as nações terrenas, o mar celestial representa as nações celestiais. No 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eu fiz um apanhado dos 4 animais, né? E eu queria ler aqui para você. Então, eles são bem próximos de Deus, eles fazem parte de Deus, são 4 características também do Eterno. Primeiro, o primeiro ser vivente parecia como leão.
O leão é uma figura da majestade, força e do poder criador de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso nós vemos em Romanos 11:36. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Então, esse é o primeiro ser vivente, né? Como um leão. E o Senhor Jesus também recebe como título o leão da tribo de Judá. Então, o leão é o que domina, é o rei, né? O segundo ser vivente é descrito como parecido como um bezerro. A figura do bezerro significa que Deus entrega a sua força e poder em sacrifício, sendo que ele mesmo deixou-se sacrificar em Jesus Cristo. Então, ele era o próprio Deus encarnado em Jesus aqui na terra, se oferecendo em sacrifício por nós. Maravilha, né? O terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem. O terceiro ser vivente, portanto, tinha o rosto como de homem. E isso é uma figura da humanidade e renúncia à sua glória e assim da vinda dele para este mundo. Isso aconteceu em Jesus Cristo. E em Filipenses 2:7-8 está escrito, né? Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Por isso que o Senhor, ele esvaziou-se de si mesmo, né? Da sua forma divina, e ele assumiu uma forma humana, e ele aprendeu a obedecer. Quer dizer, é como se, por exemplo, ele fizesse um enorme sacrifício e fez para sair da sua glória, para deixar o seu atributo de Deus, para se submeter à nossa carne, à nossa deficiência, à nossa humanidade, à nossa simplicidade, né? É como se, por exemplo, você morasse num palácio, né, lindo, maravilhoso, e você saísse para morar numa casa feita de tábuas. Então, seria um contraste muito grande, né? Então, esse é o contraste que Jesus enfrentou. Então, se o Senhor Jesus pôde se esvaziar do seu ser de Deus, eu não posso me esvaziar da minha humanidade também, dos meus pecados, daquilo que me afasta dele? Posso, né? O amor faz isso, né? O amor nos faz nos afastar das coisas desse mundo. E em quarto lugar, temos a figura da águia. Ela significa que, apesar da sua autorrenúncia e autolimitação, quando tornou-se homem, ele também claramente, em vista e objetivo da sua criação, e continua prosseguindo resolutamente para o final. Então essa é a visão desse estudo que eu fiz sobre os 4 animais. Agora, com respeito aos olhos, né? Não existe lugar neste mundo, por mais profundo que seja, também nenhum coração, por mais escuro que seja, onde a mão misericordiosa de Deus seja incapaz de agir. Essas asas estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Significa que ele é onisciente, ele vê tudo. Isso te incomoda? Eu costumo pensar, né? Poxa, se Deus nos vê em qualquer lugar. Você pode estar num lugar, na sua casa, na casa de banho, né? No banheiro. Você pode estar ali fechado, trancado, ninguém está te vendo. Nem há janelas, por exemplo. Mas ali os olhos de Deus estão te vendo lá. Então, o seu temor a ele faz com que você não haja de forma errada naquele lugar. E eles não têm necessidade de descanso. Os 4 seres são o próprio Deus, que não dorme nem cochila. Que nos tornemos mais semelhantes à sua obra contínua. Ele está sempre ativo por nós. E você está também da mesma forma sempre ativo por ele? Se entregue ainda mais, viva para ele, siga os seus ensinamentos. E você aprenderá a viver feliz. Feliz de fato e de verdade. O que esse mundo oferece não é a felicidade que Deus oferece. O que o mundo oferece é passageiro e é muito rápido. Mas o que ele oferece, através do Espírito dele em nós, é eterno, é constante. Até o próximo vídeo, Não falte. Fique bem.